Olá, vamos lá? Vamos continuar o assunto. A gente, nos vídeos anteriores, revimos o que é o conceito de consultoria e entendemos por que é que as empresas ou quais aspectos fazem com que as empresas procurem a atividade de consultorias. Em seguida, nós falamos um pouco de tendências e aspectos do macroambiente, né, que acabam orientando o trabalho de consultoria no sentido de enxergar oportunidades e cuidados para propor soluções para as organizações contratantes. Né? Falamos então que o conhecimento é uma característica muito importante na atividade de consultoria e que a atividade ela é desenvolvida por pessoas, uma ou mais pessoas. Então agora vamos rever o nosso segundo assunto, e que é justamente entender um pouco das características, né, que definem o que é um consultor, uma pessoa que trabalha com consultoria. Ok? Vamos lá? Alguns princípios são importantes de serem lembrados nesse momento. Olha aí, saí um pouquinho do lugar para ajudar vocês. Enfim, a gente falou que a consultoria é um serviço independente, para que não fique enviesado, né, a apresentação dos seus resultados. Logo, a gente precisa que consultores sejam pessoas independentes, ou seja, que não realmente não tenham uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de seguir, né, os interesses da organização necessariamente, apresentando qualquer resultado que nem sempre é um resultado adequado, só para poder garantir o pagamento daquele serviço. Né? Lembrem-se que um serviço mal feito, um serviço pensando no objetivo de curto prazo, né, pode trazer resultados desastrosos e com isso nunca mais o profissional atua como um consultor. Por esse aspecto ele precisa ser independente. Por outro lado, é muito comum na consultoria profissionais terem outras atividades. Acontece, por exemplo, com professores. Né? E às vezes a gente, enquanto professor, eu me coloco nessa situação também, temos uma agenda pré-definida de encontros, né, as aulas, as atividades acadêmicas. Isso faz com que a gente não tenha muita liberdade para visitar um cliente em qualquer momento. Isso é uma limitação, né, que precisa ser considerada também na prática da consultoria. Um segundo aspecto é a automotivação. Consultores precisam saber se motivar, nem sempre é fácil. Imaginem que é um serviço, é um tipo de atividade que requer negociação, que requer resistência. Sabe quando você está... Aliás, melhor, vamos ver aí Big Brother aí que está aí na televisão e a gente tem tempo para ficar assistindo, né? Então, quando as pessoas começam a dialogar e os diálogos, as visões de mundo são diferentes, você começa a ver que os lados acabam assim sendo mais resistentes a ouvir o outro, né? Querendo estar sempre certo e não ponderar, e aí o que acontece? Conflitos, atritos, né? Essas coisas acontecem sempre no mundo da consultoria. Às vezes a gente apresenta soluções que nem sempre são agradáveis de se ouvir, às vezes há resistência, as pessoas não querem falar sobre as suas dificuldades, seus reais problemas, né? É preciso que profissionais de consultoria sejam automotivados, que gostem do desafio de fazer com que as pessoas revelem, se abram, de achar soluções. Isso precisa ser um aspecto diretivo para um consultor. Né? Um terceiro aspecto é perícia escrita e verbal, sim, claro. Lembrem-se que a gente está falando de um serviço e, como todo serviço, ele precisa passar confiança. Aqui, mais do que em outros, ou aqui, mais como alguns outros,
em que o risco é muito grande, né? Então é o tipo de serviço em que o contratante ele precisa confiar, precisa acreditar em você. Para isso, um bom consultor ele deve saber se expressar, ele deve saber argumentar, apresentar as propostas, negociar, tanto oralmente, durante as visitas, as apresentações, as reuniões, em que negócios podem ser fechados, em que propostas de trabalho podem ser aceitas, como na forma escrita também. Não só por e-mails que são trocados como parte de um processo de negociação, mas sobretudo com os relatórios e projetos que são a materialização do serviço da consultoria, né? Preciso que saiba escrever bem, assim, apresentar bem problemas, contextos, soluções, prazos, com argumento, com embasamento, com fundamentação, né? Talvez para um estudante que queira caminhar para esse lado, entender, por exemplo, uma lógica de uma redação acadêmica, de se empenhar num trabalho de TCC, seja um bom passo para exercer esse tipo de atividade e ganhar um pouco dessa expertise, né? É lógico que experiência prática ajuda e melhora muito mais, tá? Bom, enfim, o próximo seria a capacidade analítica e quanto a isso a gente pode entender que é de fato a nossa capacidade de questionar, de analisar, de duvidar, né? Não é apenas a capacidade de ouvir, mas a capacidade de ouvir e argumentar e questionar. Então, por exemplo, um consultor nesse momento ele é muito como um pesquisador acadêmico, né, em que ele vai conversar muitas vezes numa reunião de prospecção com o cliente, ele precisa saber ouvir e descobrir quais são os problemas da empresa, que muitas vezes nem é exatamente aquilo que o gestor contratante acha que é. Então é preciso ter essa capacidade de ouvir, de argumentar, de analisar, né? Para isso há técnicas, mas para isso é importante também fundamentações teóricas, conhecimento de mundo, conhecimento do dia a dia, mas conhecimento de diferentes áreas, de administração, mas de pessoas, para poder interpretar e achar um diagnóstico preciso para que se possa propor as soluções mais eficientes, tá? Autenticidade. Isso tem a ver com o argumento anterior que eu usei. É importante que o consultor tenha o seu conhecimento e esse conhecimento tenha a sua ética, tenha o seu conjunto de valores e que isso embase a sua forma de lidar, de trabalhar, não é? Há profissionais que usam mais dados estatísticos, há profissionais que usam técnicas pré-formatadas, outros são mais criativos e inventivos, mas com base em conhecimentos teóricos, humanos, bastante consolidados, né? Então é importante que ele saiba seguir as suas crenças e por isso é importante que ele tenha essa perícia verbal, que ele explique, né, também o como ele trabalha para as pessoas e torne isso muito claro e evidente. E, consequentemente, a última etapa tem essa relação com a autenticidade, que é a ética. Um profissional de consultoria ele precisa ser ético e entender que o trabalho dele é diagnosticar problemas, propor soluções. Muitas vezes, para isso, ele está dialogando, interagindo com várias pessoas, e ele tem o objetivo de auxiliar a empresa. Então, ele precisa ser ético em preservar as pessoas, pensar em preservar as empresas, né? Isso é uma premissa básica para construir um bom consultor. Okay? Bom, com base nessas características de mais conhecimentos, menos conhecimentos, visões de mundo, a gente observa que as empresas, os consultores, eles podem
por essas predileções irem mais para uma atividade de recursos, né? Ou seja, aqueles consultores que gostam da ideia de criar diagnósticos e estabelecer estratégias para auxiliar a organização, e alguns consultores que são mais orientados para a área de procedimentos, ou seja, aqueles que gostam de, ao apresentar soluções, auxiliarem mais na questão de treinamento, de aperfeiçoamento das pessoas, de avaliação, controle, né? É lógico, e há aqueles genéricos que conseguem fazer as duas atividades muito bem. Mas isso é só para mostrar que consultores podem ir mais para essa área intelectual de planejamento e mais prática de motivação e, e, e ensino, né? Dentro dessa lógica de mudança organizacional. Tá? Um outro aspecto importante também é, dentro da ideia de características dos consultores, é entender que existem aspectos de comportamento que devem ser observados, uma postura por parte dos consultores, né, de serem proativos, de serem interativos, de serem comprometidos com a atividade, assim como eles precisam demonstrar habilidades técnicas, práticas de negociação, né, embasadas em um conhecimento profundo que ajude eles a analisar ou numa capacidade analítica de interpretar os dados e com esse conhecimento transformar em propostas de soluções. Agora, lógico, reconhecer que às vezes a gente tem limites, mas que um trabalho pode ser desafiador e pode estimular o consultor a ter novos conhecimentos. E isso exige que o consultor ele tenha essa capacidade analítica para aprender novas coisas e transformar essas novas coisas em práticas, em tecnologias. Bom, a gente vai dando uma pausa, porque aqui a gente falou, a gente tem esse limite do vídeo, mas até aqui a gente falou um pouquinho sobre características imprescindíveis para um consultor, não, aliás, premissas, e a gente vai avançar um pouco no próximo vídeo aí falando um pouco dessas características que são inerentes ao profissional de consultoria, já ficando ligado como coisas que talvez a gente possa desenvolver em você, em mim ou qualquer outro interessado nesse tipo de prática, ok? Vamos aí até o próximo vídeo.